Motores está de regresso para mais uma edição dedicada ao desporto automóvel. Nesta edição acertamos as contas ao resumo da temporada de 2014 do Super 7 by Kia. O Campeonato Nacional de Velocidade já anunciou o calendário de provas para 2015 numa temporada que promete ser bastante animada. Olhamos agora para as contas finais da temporada de 2014 do Super 7 by Kia. De Vila Real, a caravana do Super 7 by Kia seguiu para o Algarve. Portimão acolheu assim a quarta ronda da época num circuito rápido que deixava antever uma luta intensa pela vitória. As duas primeiras mangas que compunham a primeira corrida do fim de semana algarvia foram disso exemplo. O lisboeta Ricardo Megre chegou a esta ronda na frente do troféu, apoiado pela Kia, mas logo após o arranque se percebeu que o autor da pole position não iria ter uma vida fácil. É que Hugo Araújo, Gonçalo Lobo do Val, João Galvão, Nuno Santos e Luís Lisboa mostraram cedo que não estavam ali para deixar que Megre consolidasse a liderança do troféu. Já Luís Sepúlveda e Pedro Alves, que trocou o off-road pelo 7 by Kia, andavam mais atrás, nunca deixando de se mostrar no retrovisor daqueles que seguiam à sua frente. Ao longo da primeira corrida, muitos foram os momentos em que a troca de lugares era uma constante, com a melhor posição a ser discutida a cada travagem, sempre com enorme fair play numa prova bastante emotiva. Aqui o momento em que Ricardo Megre chega à liderança após a ultrapassagem a Manuel Caetano, que fazia dupla com Nuno Caetano. A experiência de Ricardo Megre resultava numa boa corrida do conhecido piloto que voltava a assumir o comando desta prova. Contudo, os seus mais diretos adversários não lhe davam descanso e Gonçalo Lobo do Val acabaria mesmo por chegar ao comando da corrida. A luta pelo primeiro lugar era uma constante e nenhum piloto conseguia por muito tempo manter a liderança. Aproveitando as lutas dos seus adversários, Nuno Santos mostrou que a afinação do setup do seu carro era mesmo a melhor destas primeiras corridas do fim de semana algarvio. O piloto conseguiu alcançar uma ligeira vantagem sobre os mais diretos adversários e viria mesmo a vencer as duas primeiras mangas, mancha em que antes visse no espelho do seu carro Ricardo Megre e o Araújo lutarem pela segunda posição, com o Megre a levar a melhor. No final, Nuno Santos mostrava o seu contentamento pela vitória alcançada. E na primeira arranquei de segundo, mas não fiz um arranque muito bom. Fui logo ultrapassado por alguns adversários. Depois houve ali uma guerra entre 5, 6 carros, estávamos ali todos a disputar o primeiro lugar. Eu adotei uma toada mais defensiva de estudo aos adversários para ver onde é que estava mais forte do que eles. E quando achei que deveria atacar, ataquei. Tenho um carro, tenho que agradecer à minha equipa, a CRE Motorsport, porque o carro está fabuloso. Consegui passar para a frente. Passando para a frente, consegui ganhar ali uma margem, devido a essas guerras atrás, que me permitiu depois acabar a corrida em primeiro. Na segunda, arranquei muito bem e ganhei ali uns metros, que foram o suficiente para depois com a guerra para o segundo lugar, para eu conseguir ir embora, e assim foi uma toada. Adotei uma toada rápida também, estava a ver que estava a ganhar bastante para o segundo e depois foi até chegar à bandeira de xadrez. No domingo, as duas derradeiras mangas do fim de semana de Portimão deixavam antever nova intensa luta pela vitória. Depois do primeiro lugar da véspera, Nuno Santos era o principal candidato a sair do Algarve com o pleno. Restava, contudo, saber se a concorrência de Nuno Santos o iria permitir. Com a possibilidade de chuva, esta segunda corrida do Super 7 by Kia deixava antecipar uma intensa luta pela vitória. Na largada para a primeira manga do dia, Nuno Santos, no carro 77, saiu no lugar da frente da grelha e com a pista seca foi procurando conseguir abrir dos seus adversários uma ligeira vantagem nas primeiras voltas. À terceira volta, o líder do troféu à entrada para este fim de semana de Portimão, Ricardo Megre, foi obrigado a desistir com problemas na embreagem.
Enquanto Luís Sepúlveda, que tinha arrancado da cauda do pelotão, recuperou até ao segundo lugar, mas um peão acabaria por hipotecar a prova do piloto. Com a chuva a fazer a sua aparição, tal como se previa já na segunda metade da corrida, o líder até então, Nuno Santos, perdeu grande parte do avanço que tinha construído e viu Luís Lisboa, Gonçalo Lobo do Val e o Garaújo recuperarem terreno com a pista molhada. Gonçalo Lobo do Val, que revelou uma ponta final extraordinária, entrou na última volta colada Nuno Santos, mas o piloto do carro 77 acabou por vencer a terceira corrida consecutiva. Na terceira posição ficou então o Garaújo, que deixou atrás de si Luís Lisboa, Nuno Carvalho, o vencedor do troféu em 2013, e ainda o jovem estreante Pedro Alves. A quarta e última manga desta ronda do Super 7 by Kia foi verdadeiramente imprópria para cardíacos. Com a chuva a acentuar-se, Nuno Santos, que tinha dominado até então, cedo percebeu que tinha um setup desajustado no seu carro e cedo abdicou de lutar pela vitória. As trocas de posição foram constantes ao longo de toda a derradeira manga deste segundo dia de prova. No grupo que lutava pela vitória, destaca então para o Garaújo, Gonçalo Lobo do Val, João Galvão, Luís Lisboa, Nuno Carvalho e Nuno Santos, que apesar da chuva ia fazendo pela vida para tentar fazer o pleno no fim de semana. Desta forma, a troca de líder foi uma constante, volta após volta, com a incerteza na vitória a não permitir afastar os olhos desta corrida. Apesar das derrapagens numa pista verdadeiramente molhada, os pilotos do pelotão do Super 7 by Kia proporcionavam um enorme espetáculo sem que ninguém conseguisse ganhar uma vantagem na frente da corrida. À entrada para a última volta, logo se percebeu que a vitória nesta derradeira manga da segunda corrida seria tirada a ferros, tendo sido mesmo necessário recorrer ao photo-finish para perceber que Luís Lisboa tinha batido Gonçalo Lobo do Val por 1 milésimo de segundo. Esta vitória que consegui por 1 milésimo, para mim é gratificante. Vinguei-me um pouco do azar de Vila Real, em que fazia 50 anos, e depois de quase 30 e tal anos de corridas. Em Vila Real fiquei triste por ter partido o motor, aqui estreia um motor novo, feito pela organização, pela CRM, a quem já felicito pelo trabalho todo. Andei a afinar o carro todo o fim de semana e realmente cheguei a esta corrida numas condições complicadas, porque aqui onde vocês estavam estava seco, mas lá em cima estava completamente molhado e a chover. Foi uma luta com pilotos fantásticos, malta amiga e sem trapacices, sem quesílias, as guerras normais e leais, e quando assim é, chegamos uma vez mais felizes. E no final faço um segundo lugar que me deixa 100% satisfeito. Felicito o Gonçalo por ter ganho, o Nuno pela brilhante fim de semana que fez e todos os outros pilotos que se portaram realmente ao nível do nosso troféu Super 7 by Kia. Nas contas finais das mangas de domingo, Gonçalo Lobo do Val foi o piloto vencedor, seguido então por Luís Lisboa e Nuno Santos. O Super 7 by Kia regressou ao Autódromo do Estoril para a quinta e penúltima ronda da temporada. Contudo, a prova do Autódromo do Estoril teve algumas ausências de vulto no pelotão destes Super 7. Desde logo o terceiro classificado da tabela, Ricardo Megre, piloto que já venceu este troféu por 4 vezes. Ora, a ausência de alguns dos favoritos deixava em aberta a luta entre Gonçalo Lobo do Val e Nuno Santos pela vitória. Saindo da pole position, Nuno Santos aproveitou para se colocar de imediato na frente da corrida e começou a atacar ao máximo para abrir uma vantagem confortável sobre Gonçalo Lobo do Val. Com o pelotão compacto, começavam as habituais lutas para melhor posição na perseguição aos da frente. Nuno Carvalho, vencedor do troféu em 2013, Ricardo Leitão e Luís Lisboa eram os que melhor se posicionavam nesta luta pelos lugares da frente. Lá mais para trás formava-se então um grupo que incluía o espanhol Jaime Fuster, Luís Sepúlveda e também o jovem Pedro Alves, piloto que veio das pistas de off-road. Na luta pela terceira posição, Luís Lisboa conseguiu recuperar o terceiro lugar, mas depois fez um peão quando estava em luta direta com Ricardo Leitão e Nuno Carvalho. Nuno Santos é que já estava em modo de gestão da sua vantagem e foi claramente o mais forte nesta primeira manga de sábado. Já na segunda manga desta primeira corrida voltava a dar Nuno Santos, enquanto o regressado Jaime Fuster, com o início de segunda manga bastante forte, acabava por subir à segunda posição por troca com Gonçalo Lobo do Val. A partir do meio desta segunda manga, as diferenças começaram a acentuar-se e o jovem Ricardo Leitão viu-se então sozinho quando chegou à quarta posição. Na frente da corrida, Nuno Santos voltava a afastar-se da concorrência, voltando assim a cortar a meta com uma vantagem clara sobre os restantes pilotos, dominando as duas mangas iniciais deste fim de semana do Autódromo do Estoril.
fisicamente não estou a 100%, tenho estado doente, mas é assim, quando se põe o capacete esquece tudo e não é motivo de desculpa para nada, dei tudo o que tinha e consegui ganhar as 2 corridas, o que é bom a nível de campeonato. Jaime Fuster nesta segunda corrida foi segundo classificado, na frente então de Lobo do Val, enquanto o Ricardo Leitão acabou no 4º lugar, o que lhe dava o 3º lugar no conjunto das 2 classificações. Nas 2 derradeiras mangas do dia seguinte, e tal como no dia anterior, cedo se percebeu que a estratégia de Nuno Santos era forçar o andamento nas primeiras voltas. Atrás do líder formava-se um grupo que haveria de discutir o 2º lugar durante toda a manga, com Gonçalo Lobo do Val, Eduardo Leitão, Jaime Fuster e também Nuno Carvalho. Mais atrás era Duarte Lisboa, que travava um interessante duelo durante toda a corrida com o jovem Pedro Alves, que veio este ano para o Super 7 by Kia depois de ter passado pelo off-road. Na frente da corrida, Nuno Santos cortava a meta com uma vantagem confortável sobre o segundo classificado, que foi Eduardo Leitão, e na 3ª posição terminava Jaime Fuster, que conseguia assim bater in extremis Gonçalo Lobo do Val, com o vencedor do troféu do ano passado, Nuno Carvalho, a fechar o top 5 desta 3ª manga no Estoril. A grelha da 4ª e última manga do fim de semana do Autódromo do Estoril foi formada com a classificação da corrida anterior, como vem sendo o hábito, com os concorrentes a nem sequer passarem pela boxe. Logo na largada, Nuno Santos voltou a mostrar que tinha um setup bem mais adequado a esta pista do Estoril do que a concorrência e assumia de novo a frente da prova. O piloto de Lisboa, que se viu a contas com problemas de saúde na véspera da prova do Estoril, voltava assim a abrir uma vantagem logo nas primeiras voltas para os seus mais diretos adversários. A mostrar que estava mais adaptado à pista do Estoril, o espanhol Jaime Fuster conseguiu subir ao 2º lugar nas primeiras voltas, mas Eduardo Leitão nunca deixaria de colocar pressão sobre o piloto de Madrid, que entretanto também tentava não perder o contacto com o líder da corrida. Volta após volta e com a luta pelo 2º lugar ao rubro, Eduardo Leitão, que faz equipa com o seu irmão Ricardo, conseguiu mesmo ultrapassar o piloto espanhol e tentava agora incomodar Nuno Santos na frente da corrida. Contudo, o piloto de Lisboa do carro número 77 não abria mão do 1º lugar e a pequena vantagem que conseguiu construir na segunda metade da corrida começou então a alargá-la de forma a ter uma vantagem confortável para o 2º classificado e a garantir assim a 4ª vitória consecutiva neste fim de semana do Estoril. Não foram corridas fáceis, sobretudo hoje de domingo tive que, na primeira e segunda volta, dei tudo, ataquei como se fosse a última e a discussão de um título que tivesse em jogo. O Eduardo Leitão e o Jaime Fuster, que vinham a andar muito bem e é assim, não foi fácil, apesar de parecer por ter ganho as corridas, não foi nada fácil. A 2 segundos do vencedor terminou então na 2ª posição Eduardo Leitão, que desta forma repetia o 2º lugar da manga anterior. Obrigado. Champanhe lá para baixo. Já é conhecido o calendário para as provas do Campeonato Nacional de Velocidade 2015. O Racing Weekend vai arrancar em abril em Braga, a exemplo do que aconteceu em 2014, num fim de semana de abertura das hostilidades que terá lugar a 19 de abril. Em maio, o Racing Weekend deixa o Algarve para a sua primeira passagem pelo Autódromo de Portimão, seguindo depois para Vila Real em julho, onde vai partilhar o protagonismo com o regresso a Portugal do WTCC. Após a prova de Vila Real, o Racing Weekend sofre uma pausa para férias de verão, marcando no calendário a reentrée para setembro, novamente no Algarve. Será a 2ª passagem do Campeonato Nacional de Velocidade pela pista de Portimão. Com o final das jornadas algarvias, pilotos e equipas cumprem a reta final do campeonato no Estoril. Assim, a primeira passagem do Racing Weekend pelo Estoril terá lugar a 11 de outubro e a última e derradeira prova terá lugar em novembro, a exemplo do que aconteceu em 2014. Pelo meio, o Racing Weekend terá ainda uma prova em Espanha, faltando designar-se em Aragón ou em Jarama. Em 2015, o Campeonato Nacional de Velocidade vai abranger divisões distintas, desde os Sport Protótipos, passando pelos GTs e também pelos turismos, cada uma destas categorias com o seu próprio campeonato. Contudo, será na categoria de turismos que as novidades vão ser maiores, com a entrada em cena da classe TCR.
Já o Campeonato Nacional de Clássicos e os Clássicos 1300 continuam a ter títulos separados, mas correm em conjunto, sendo que carros da Classic Superstock e da Historic Endurance vão passar a engrossar as grelhas. Certo é que o Nacional de Clássicos não corre com o Campeonato Nacional de Velocidade numa das corridas do Algarve para poder alinhar no Algarve Classic Festival, enquanto os carros da categoria Legend Cup, mais modernos, vão ter sempre corridas separadas este ano. Outra das novidades será a Taça Ibérica de Clássicos, que vai incluir uma jornada do Campeonato Espanhol a realizar no circuito de Jarama e que não vai contar para o Campeonato Nacional, e outra no Estoril. Até ao mês de abril vamos conhecer muitas novidades em relação aos mais importantes protagonistas do Campeonato Nacional de Velocidade, sendo certo que as próximas semanas irão dar a conhecer alguns dos projetos mais importantes para 2015. Motivos não faltam por isso para corridas mais animadas no Nacional de Velocidade e no Nacional de Clássicos em 2015. O Autódromo do Estoril foi palco para a última jornada do Super 7 by Kia. O emotivo troféu reuniu toda a família desta competitiva competição e, a exemplo do que tem acontecido nos últimos anos, contou com a participação de pilotos estrangeiros, entre os quais ingleses, e deste modo o Estoril contou com uma grelha de 47 carros, um novo recorde deste Super 7 by Kia. É verdade, isto no fundo é a concretização de um sonho, de uma ideia de um projeto que se veio desenvolvendo. No primeiro dia em que pensei em montar o Estoril Racing Festival, nunca pensei ser possível ter tantos carros no mesmo fim de semana, e de ano para ano as metas têm vindo a elevar-se e temos vindo a concretizar objetivos com grelhas que estão cheias até não entrar mais e temos fila de espera. Por isso não podia ser melhor em termos de quantidade e qualidade de inscritos. Estou muito feliz por isso. Com uma grelha completamente lotada, João Seabra, daqui Portugal, não escondia que o troféu Super 7 by Kia tem sido nos últimos anos uma verdadeira pedrada no charco e que o balanço desta temporada é por isso bastante positivo. É uma grande alegria ter tanta gente e acho que é uma festa para o automobilismo em primeiro lugar. E nós temos muita sorte e estamos muito contentes de poder dar o nosso apoio. Em pista, a novidade para estas 4 corridas finais era precisamente a duração de cada uma das corridas, ou seja, dos habituais 17 minutos das provas ao longo da época, passava-se agora para 30 minutos e por isso a pontuação era a dobrar, o que deixava tudo em aberto para as contas do campeonato. À chegada ao Estoril, Nuno Santos, líder do troféu, sabia que teria de gerir as corridas com muita cabeça para não deixar fugir o título para Gonçalo Lobo do Val. Mas se o ambiente era de festa fora de pista, no seu interior cedo se percebeu que os pilotos ingleses presentes nesta competição estavam num campeonato à parte, dominando por inteiro os treinos cronometrados. Já entre os pilotos lusos, Nuno Santos foi o melhor ao conseguir o 13º melhor tempo, enquanto Ricardo Leitão era o segundo melhor luso na 17ª posição da grelha. Com o pelotão bastante compacto, a primeira corrida foi marcada por um acidente na cauda da grelha que obrigou à interrupção da prova, numa altura em que, na frente da corrida, os toques provocavam alguns estragos entre os mais rápidos. Assim, na segunda largada desta primeira corrida, Ricardo Leitão foi o mais rápido que a concorrência nacional e assumiu o comando entre os pilotos que contavam para o troféu e imiscuiu-se mesmo na luta entre os pilotos ingleses que dominavam este início de corrida. Com o Ricardo Leitão mais rápido, as atenções centravam-se assim na luta pelo segundo lugar entre os pilotos portugueses. Aqui a emoção era muita, já que Nuno Santos, Cláudio Fiório, Manuel Caetano e Luís Lisboa não davam tréguas e estavam separados por poucos segundos. Contudo, o primeiro a ser forçado a afastar-se desta luta foi mesmo Manuel Caetano, que acabou por ser vítima de um toque. Atrás deste grupo surgia então Gonçalo Lobo do Val, que tentava encurtar a distância para Nuno Santos. Com o passar das voltas, o posicionamento dos pilotos portugueses começou a ficar definido, com o Ricardo Leitão a realizar uma excelente corrida e a terminar na 11ª posição, o primeiro entre os pilotos nacionais, numa corrida que terminou com a vitória dos ingleses Aaron e Dale Head. Ficámos bem,
conseguimos afastar dos acidentes, depois andámos ali uma luta a 3, eles são numa categoria acima, por isso era difícil, os carros deles andavam mais, mas conseguimos manter sempre na luta com eles e depois no fim foi proteger na última volta para ficar em primeiro dos portugueses. Depois de uma pausa para reabastecimento dos carros, os pilotos foram alinhados na grelha de partida pelos tempos das voltas mais rápidas na primeira corrida. Ora, desta forma, Ricardo Leitão era assim o melhor colocado entre os pilotos portugueses, seguido de Nuno Santos e Ramiro Barreira, o vice-presidente da Federação Angolana dos Desportos Motorizados. À confusão habitual da largada desta segunda corrida, fugiu muito bem o jovem Ricardo Leitão e o experiente Nuno Santos, que mostrava ter um setup bem alinhado para sair do Estoril como campeão do Super 7 by Kia. Contudo, e quando nada o fazia esperar, Nuno Santos viu-se obrigado a abandonar a prova devido a problemas com a embreagem do seu carro. Um revés na ambição do piloto de Lisboa, que desta forma se atrasava nas contas do campeonato e teria agora de correr atrás do prejuízo para se sagrar campeão. Com a saída de cena de Nuno Santos e mais tarde de Ramiro Barreira, Gonçalo Lobo do Val via-se assim no segundo lugar entre os portugueses, novamente com Luís Lisboa encostado na sua traseira. Mais atrás, um grupo liderado por Hugo Araújo, no qual se contava Nuno Carvalho, campeão de 2013, e Duarte Lisboa, que estavam a animar o público presente no Autódromo do Estoril numa luta sem quartel. Na frente, nada de novo, Ian Barnes e Mark Farmer foram os vencedores de uma segunda corrida que dominaram, enquanto Ricardo Leitão, que desta vez não contou com a presença habitual do seu irmão Eduardo, a contas com as finais mundiais da Rotax em karting que se realizaram em Espanha, somava assim a segunda vitória entre os pilotos do campeonato. Está a correr bem, esta foi mais difícil, depois a meio perdemos ali um bocado. Depois conseguimos recuperar tudo, conseguimos apanhá-los, no fim conseguimos passá-los e está a correr muito bem. O segundo lugar foi ocupado por Gonçalo Lobo do Val, que desta forma virava o tabuleiro do campeonato a seu favor. Mais uma vez com umas lutas interessantíssimas com o Luís Lisboa. Pronto, o Nuno Santos teve um problema, eu percebi disso, tentei controlar o andamento, ir com cabeça. Ainda ali numas lutas um pouco desnecessárias com os ingleses e pronto, mas acabou por ser o segundo lugar. Voltamos de novo ao Estoril para as duas corridas finais do Super 7 by Kia. Na linha de partida, Nuno Santos saía da cauda da grelha de partida, o que deixava antever uma tarefa complicada para o piloto de Lisboa, que teria de fugir aos presumíveis toques do final da grelha. Assim, na largada, Ricardo Leitão voltou a surpreender, saindo da sexta fila da grelha. Leitão andava na luta com os pilotos ingleses e assumia, por isso, a liderança entre os pilotos nacionais. Mais atrás, Gonçalo Lobo do Val voltava a realizar uma corrida de trás para a frente e mantinha uma luta acesa com Luís Lisboa, enquanto atrás destes dois pilotos surgia Hugo Araújo e Nuno Carvalho, que tentavam não deixar fugir os seus dois adversários. Na frente da corrida, a vitória novamente para os britânicos Dale e Aaron Head, que voltavam assim a vencer, enquanto Ricardo Leitão somava mais uma vitória entre os pilotos portugueses, depois de, nas últimas voltas, ter conseguido ultrapassar Nuno Santos, acabando assim na 14ª posição da geral, enquanto Nuno Santos foi o segundo entre os pilotos portugueses que contavam para o torneio, 15º na classificação geral. Já Gonçalo Lobo do Val cortava a meta na 18ª posição e iria ocupar o lugar mais baixo do pódio entre os pilotos lusos, deixando tudo em aberto pela vitória no troféu do Super 7 by Kia. Com uma paragem curta nas boxes para abastecimento dos Caterham, a expectativa em torno da última corrida de meia hora era bastante elevada. Na largada logo se percebeu que Nuno Santos não pretendia dar espaço de manobra aos seus mais diretos adversários e rapidamente assumiu o comando da corrida entre os pilotos nacionais com o Ricardo Leitão na sua traseira. Já Gonçalo Lobo do Val via-se envolvido numa molhada na primeira curva do Estoril, perdendo algum tempo na travagem e atrasando-se para o seu mais direto rival. Nuno Santos terminava na 11ª posição, o primeiro entre os portugueses, o que lhe garantia assim a vitória no troféu. Estou super contente, acima de tudo vim para a tarde para me divertir e estas duas mangas foram, como se costuma dizer, de faca nos dentes, dei tudo. Já Gonçalo Lobo do Val terminava na segunda posição, no 14º lugar da geral, o que se mostrou insuficiente para chegar à vitória no troféu. Fiz o meu melhor. Estava como sabem, estava nesta prova a correr num carro de volante à direita. Foi uma habituação constante durante todo o fim de semana. Fiz o meu melhor. O Araújo cortou a linha de meta na 17ª posição da geral, o que lhe valeu o lugar mais baixo do pódio entre os pilotos nacionais nesta corrida do Estoril. O pódio final com o campeão de 2013, Nuno Carvalho, a passar agora ao testemunho Nuno Santos, o vencedor da temporada de 2014.
A época do Super 7 by Kia terminava assim em festa, prometendo regressar em 2015 com um conjunto de novidades. Ponto final em mais uma edição do Motores. Voltamos dentro de uma semana para lhe dar conta de mais novidades do desporto automóvel.